Salve, rapaziada! Tamo na área! Começou a divisão de acesso, já teve gol, já teve líder, já teve gente que perdeu em casa, teve gente que ganhou em casa, mas o que predominou foi a característica desse campeonato que a gente ama. Então vem com a gente e confere aí no vídeo! Salve, galera! Gustavo Siqueira aqui para contar para vocês como foi a primeira rodada. E para quem tá achando estranho o título, parece que tem time que quer continuar vivendo na era do rádio. Infelizmente, de 7 partidas que tivemos na primeira rodada, 2 não contaram com imagens, não tiveram transmissão ao vivo dos jogos. Isso é, uma coisa muito lamentável. Inclusive, o meu alvirrubro me deixou na mão aqui no Rio, sem imagem, sem poder ver como foi o desempenho da nossa equipe. Mas tá valendo, o campeonato começou. Dizer aqui também, que às vezes a gente acha estranho, como torcedor, a forma como a gente vem sendo tratado. Porque uma hora não pode ter imagens, porque a federação faz isso, faz aquilo, faz aquele outro, porque não sei o quê. E daqui a pouco aparece uma imagem totalmente amadora, uma imagem que pouco se enxergava. Então, na diretoria do RSM, o que está acontecendo? Pode, não pode? Vai deixar para fazer de qualquer jeito? Não pode, presidente. Vamos lá, vamos transmitir o Inter SM para aqueles alvirrubros que não podem estar na Baixada, mas que estão aqui com o coração apertado, torcendo pelo nosso alvirrubro. Essa situação me remete a 2 episódios que eu vi recentemente na internet. Um foi uma entrevista do Ronaldo Fenômeno, em que ele ficava muito chateado que muitas vezes o treinador dizia para ele ver o DVD, para ele treinar o Luxemburgo. Tem que ver o DVD, ele disse, poxa, os caras que tem que estar preocupados comigo. Aliás, foi o próprio professor Bruno Coutinho que falou. O Internacional é o time a ser batido. Então nós não temos nada para esconder de ninguém. O negócio é jogar nossa bola, acreditar na nossa competência técnica, porque o que tira torcedor do estádio, que poderia ser uma das preocupações da diretoria, olha, não vamos transmitir, porque senão a galera não vai no estádio. Me remete a outro vídeo que eu vi, esse do Fábio Porchat, falando que torcedor é aquele que vai no estádio. Aquele que vai para vaiar, aquele que vai para jogar coisa no campo, aquele que vai para xingar, esse é melhor ficar assistindo em casa mesmo. Esse vai para o estádio para atrapalhar. Quem vai para o estádio está lá porque torce, porque ama o Internacional de Santa Maria. Então a gente não tem que ter essa preocupação de que vai tirar gente do estádio, presidente. Isso já está mais comprovado. O torcedor quer estar na cancha, o torcedor quer estar junto com o time. A transmissão é para quem não pode. Eu tive dando uma olhada por cima, no total de visualizações de cada um dos clubes aí que transmitiram os jogos. O recordista de visualizações é o Aimoré, com quase 10 mil visualizações. Na hora do jogo conseguiram mais ou menos 1.000 simultâneas, mas eu acredito que os demais clubes devem ter ficado ali entre 500 e 700 visualizações simultâneas durante o jogo. Então, quer dizer, olha só o público que nós estamos deixando de atingir por acreditar que talvez não seja o melhor caminho, porque vai ser ruim. Não. Vamos fazer no modelo que a gente fez o ano passado. Vamos cobrar uma taxinha, vamos cobrar um ingresso virtual para a galera poder ajudar o clube também. Ninguém está aqui querendo fazer nada de graça. A gente quer ajudar o clube, a gente quer ver o nosso clube. Então ajuda a gente aí, diretoria. Vamos para cima, vamos organizar, vamos profissionalizar essas transmissões e tomara que quando a gente voltar para casa, depois de 2 jogos que vamos ter, a gente possa ver aqui de longe o nosso Internacional na Baixada Melancólica. No mais, uma rodada maravilhosa, um dia maravilhoso, dia festivo em Santa Maria, aniversário da cidade, eventos para todos os lados, a Baixada em festa, e o time dando show em campo. Obviamente, estou falando aqui pelo que eu ouvi nas rádios, acompanhando o jogo nas rádios. O Inter SM teve um desempenho acima da média no primeiro tempo, não deixou o Laziadense jogar, exerceu uma grande pressão sobre o clube de Lajeado e logo conseguiu abrir o marcador. Na verdade, logo não, já eram mais 30 minutos
quando o zagueiro Tairone consegue uma linda cabeçada, sobe no terceiro andar, soberano, e abre o placar. Depois o Matheus Santana também de cabeça, numa cobrança, né, de escanteio, que vocês logo vão ver aí, né, em algumas imagens não muito boas que a gente conseguiu, mas que vão nos ajudar a ilustrar. Então, o Inter SM, que estava talhado a ser um time a jogar, né, com a bola no chão, entrar jogando, acaba vencendo naquilo que é muito a característica da divisão de acesso, que é a bola parada. Então, né, se não vai de um jeito, vai de outro. É importante que o time tenha recursos, que o time tenha, né, variações técnicas, e isso o Bruno colocou em campo. Logo que perdemos o Jarro, né, o nosso atacante extremo, para estar jogando pela esquerda, ele sai lesionado e o Bruno coloca um terceiro zagueiro. E logo em seguida o time abre o placar. Então, né, é um treinador com novas ideias, com pensamento moderno. Então, né, vamos aproveitar que a gente está com toda essa modernidade no campo, vamos modernizar o resto também. Vamos fazer do nosso clube um clube, né, bem visto no Brasil inteiro. Né? Então, uma grande vitória, isso não há o que se negar. Né? O time jogou pelas entrevistas, pelos comentários. Né? A gente viu que o time jogou com muita dedicação, né? Teve um grande desempenho, e é isso que a gente espera do nosso Internacional de Santa Maria. A rodada começou com, né, 4 empates, só um com gols, o Sportivo e o União Frederiquense. Então eu vou deixar para vocês aí se divertirem com os gols e com as imagens que a gente trouxe dessa primeira rodada. Valeu! A mais ouvida da região. Em Santa Maria, infelizmente, né, voltamos à era do rádio. Algumas imagens aí foram disponibilizadas da arquibancada, outras que apareceram no segundo tempo. Mas vai dar pra gente ver os gols aí. O primeiro gol da partida, gol do zagueiro Tairone, bola de escanteio, e o zagueirão subiu lá no terceiro andar e marcou o primeiro gol do Internacional de Santa Maria. O Inter, que estava bem armado, né, com jogadas bem treinadas pelo professor Bruno Coutinho, acabou vencendo o jogo em duas bolas paradas, 2 cobranças de escanteio. Aí agora então a gente vai ver o segundo gol, já do outro lado, né, bola alçada para a área, e Matheus Santana agora, o volante, fazendo o segundo gol do Inter SM e decretando então a vitória do Alvirrubro sobre a equipe do Lajadense. Aí, como eu falei para vocês, né, foram gols ainda no primeiro tempo, com uma iluminação natural, né, bastante agradável, mas as imagens que aparecem no segundo tempo são imagens, né, muito bizarras, escuras, pouco se via, né, e a gente não entende porque uma hora não pode transmitir, daqui a pouco aparece alguém transmitindo as imagens. O torcedor fica sem entender, né? Porque se era para fazer desse jeito, melhor tivesse feito bem feito desde o princípio e não tentado fazer, né, dessa forma que foi. Ainda aí nessa primeira parte, algum pouco de visibilidade, mas na medida em que a tarde foi caindo, também, né, a visibilidade foi diminuindo. O fato é que o Inter SM dominou o primeiro tempo com várias chances de gol, bolas na trave, goleiro fazendo milagre, e no segundo tempo, né, botou o pé no freio. O Lajadense tentou esboçar algum tipo de reação, embora não tivesse, né, levado nenhum perigo à meta do Rafael Copite. Então, né, infelizmente, sem imagens, vamos ficar aqui com essa análise resumida da partida entre Internacional de Santa Maria 2, Lajadense 0. Conferem agora a entrevista coletiva do Bruno Coutinho para a imprensa local. Bruno Coutinho falando já. Planejado, eu só não quero que o resultado responda por uma boa performance, né? O volume que a gente teve, o controle que a gente teve, né? Quando a gente empatou o último amistoso aqui, a gente performou tão bem quanto hoje, tão bem quanto o primeiro amistoso também lá em Santa Cruz, né? E muitas vezes a bola entrar determina um bom rendimento ou não. Os atletas tiveram todo o controle do jogo nos 3 blocos do campo, né? Médio, baixo e alto, bolas paradas todas nossas. Então, assim,
Tem microfone ligado. Com 3 pontos, né? Depois de 60, ou melhor, 6 semanas de preparação, fica muito tenso. Parece que a gente prepara 6 semanas para um único jogo, né? Eu tô muito feliz. Agora a gente tem que aproveitar muito esses 2 dias que a gente tem, né? Um dia e meio de folga, porque não é fácil ganhar, eles estão exaustos, né? A condição física pesa muito, mas é um ótimo primeiro passo para o caminho que a gente quer seguir. Claro que o Inter SM criou diversas oportunidades ali antes de fazer o 1 e o 2-0, mas coincidência, 2 gols de bola parada. Lembro da gente falar várias vezes sobre isso. Importância desse quesito aí na divisão de acesso parece que é ainda mais do que em outras competições. Então, eu brinco, né? Eu participei da campanha vencedora de um outro clube nesse mesmo campeonato, né? E quebrando um paradigma, né? Eu não fiz nenhum gol de bola parada em 2024. E com os atletas que eu tenho aqui, era inevitável não treinar isso incansavelmente. Foi o que a gente fez. E como eu repito, né? O troféu para um treinador é aplicar nos treinamentos e ver o retorno imediatamente na hora do jogo. Então eu saio muito feliz. Enfim, vencer acaba que, eu não vou me enganar, né? Mas vencer acaba que por muitas vezes a gente fecha os olhos para tantas outras coisas que precisa ajustar. Hoje, mesmo com a vitória, tem ajuste a ser feito. Eu quero muito conquistar mais, né? Os atletas conhecem esse meu perfil, sabe que eu não me contento com nada, um perfeccionista assim nato. Então vamos por mais, é só o início, gente. Uma caminhada de 20 jogos, tem mais 19 pela frente, então bom que a gente iniciou assim. Professor, a gente viu o Marcão e o Jarro saírem do jogo por conta de lesão. Eu gostaria de saber o que já dá para falar sobre a situação deles, se é algo sério, e qual que foi teu pensamento para adaptar o jogo com essas lesões. Eu tenho atletas para suprir essas carências. Com os mesmos 11 em campo a gente consegue readaptar, né? O Jarro era o jogador que a gente mais temia, ele perdeu bastante parte da pré-temporada, infelizmente terminou dessa forma. O volume que ele aplicou nos primeiros 25 minutos é um absurdo, que ele produz para o time ofensivo e defensivamente. O Jarro é um caso a ser estudado, a condição física dele. Enfim, infelizmente terminou dessa maneira. Depois com o Marcão é um trauma, a gente não consegue controlar às vezes a carga, né, de lesão muscular. Com todos os aparatos que a gente tem, a gente consegue ter um controle mais minucioso, mas trauma, infelizmente, a gente não consegue. Então, a gente vai avaliar a situação do Marcão e o Jarro, enfim, também, já nos primeiros 2 dias que a gente tem livre para quem jogou, né, menos para esses caras que já vão entrar na físio, já reavaliar e ver qual é a situação para o próximo fim de semana. Sobre essa vitória, depois aí da grande vitória, mesmo com uma vitória, há alguma questão a ser avaliada nos treinos para o jogo contra o Passo Fundo no próximo final de semana? Sem dúvida, em cima da questão que eu respondi dizendo que sou perfeccionista, acho que a gente tem muita coisa para reajustar. Eu fico feliz quando o trabalho é reconhecido fora do resultado, né? Então, assim, a gente teve muito volume, a bola entrou com bola parada, a gente teve 3 bolas na trave, a gente teve um pênalti, a gente teve uma jogada em cima da linha sem goleiro. Então, assim, eles performaram muito no ataque, tem ajuste na defesa a ser feito. Lógico que para Passo Fundo, felizmente a gente tem uma semana, né? Em cima das lesões que a gente tem que ver, eu sou um cara que acredito muito em grupo, então, como vocês viram hoje, eu troquei 6 jogadores em função, né, da lesão que o menino do Lajadense teve. A gente ganhou uma troca a mais, então, assim, o grupo é qualificado, eu não escondo disso. É por isso que eu bato na tecla que o Inter é o time a ser batido em função do índice técnico que a gente tem. Eu vejo com superioridade com as demais equipes, assim, aumenta a responsabilidade deles, aumenta a minha, e a gente tem que assumir essa responsabilidade e comprovar dentro de campo. Os jogadores estão já no vestiário lá esperando por ti. O que tu vai chegar lá, o que tu vai falar para eles? Qual vai ser a palavra de hoje? Parabéns e bom descanso, gente. Só isso. Para fechar menos da minha parte, Bruno, como é que é acostumar o torcedor, acostumar até a própria imprensa? Porque, confessa, de repente a gente não está muito acostumado. Saiu um atacante, entrou um zagueiro, saiu o gol no lance seguinte. O lateral tá jogando por dentro, inverteu, os atletas trocam costumeiramente de posição em meia partida e o time segue rendendo. Isso interpreto como um elogio, né, Gilson? Assim, além de eu conseguir fazer essas trocas dentro do jogo sem fazer uma substituição, premia uma performance que a gente teve. Como eu falei, o Jarro machucou
e a gente botou um zagueiro e depois que ele saiu que a gente fez 2-0. Então, assim, o elenco é qualificado, eles entenderam a maneira de como preencher o espaço. O futebol, né, acima de tudo, é preencher espaço no tempo correto, e é isso que a gente faz, independente da sessão de treinamento que a gente tem. Preencher espaço, ocupar espaço da maneira correta é o que rege o meu trabalho, a minha convicção sobre o futebol. Enfim, hoje é só dar parabéns, não tem muito dedo do Bruno, não. Eles entenderam durante a pré-temporada, aplicaram aqui no campo, e o parabéns é para os atletas total. Em Tramandaí, vamos aqui, apesar da derrota, deixar os nossos parabéns para a equipe do Real Esporte Clube, que conseguiu, né, trazer imagens da partida que, né, como eu falei, infelizmente foi derrotado pelo Brasil de Farroupilha. Parabéns aí pro pessoal do Brasil de Farroupilha, que tem nos atendido também com muito carinho, com muita atenção. Parabéns para a vitória, né? Mas também parabéns ao Real, que traz aí para o torcedor gaúcho imagens de boa qualidade, né? E que podem nos fazer aí ter uma noção do futebol apresentado pelos clubes. O Brasil de Farroupilha, diferente do Internacional de Santa Maria, aí ó, vocês estão vendo, vai fazer 2 gols de bola rolando, né? E vocês vão observar que nesses 2 gols de bola rolando foram, né, lances de ligação direta. Aí, como vocês estão vendo, né, uma ligação direta lá da defesa para o ataque. O ponteiro ali, né, centrou a bola, e o atacante, muito bem posicionado, fez o primeiro gol do Brasil de Farroupilha. O segundo lance, né, é um pouco parecido, vocês vão ver aí, novamente uma bola, uma ligação direta, né, essa nem tanto, já do campo de ataque. Olha lá, ó, na mesma ponta, foi interceptada antes, mas mal interceptada, e o atacante do Brasil de Farroupilha domina a bola e decreta números finais à partida. Então, Brasil de Farroupilha 2, Real de Tramandaí 0. Jogo realizado em Tramandaí. Na Montanha dos Vinhedos, o Esportivo enfrentou a União Frederiquense. Uma escapada num belo contra-ataque de Manual e gol do Esportivo. Né? Uma belíssima jogada, muito bem tramada. Né? Outro clube que está de parabéns pela qualidade das imagens que foram, né, disponibilizadas para o torcedor gaúcho. Né? Então a gente fica feliz quando os clubes têm essa preocupação de, né, atender a expectativa do torcedor. Muitos torcedores não moram nas suas cidades mais, né? E quando o clube tem essa atenção, a torcida agradece, e agradece muito. Né? Então, o primeiro gol aí do Esportivo, embora o campo não tenha não tenha apresentado tão boa qualidade como as imagens, né? Mas o futebol, para mim, nessa partida, foi o melhor futebol desenvolvido. Aí, numa jogada também de bola rolando, o União Frederiquense vai marcar o seu gol de empate ali no vacilo da defesa do Esportivo de Bento Gonçalves. Né? Como eu dizia, um jogo que foi extremamente disputado, as duas equipes me pareceram com um bom nível técnico, muito bem treinadas, equipes que parecem ter feito, né, ambas terem feito uma boa pré-temporada, e isso se mostrou aí no gramado, se mostrou no campo de jogo. Um jogo fortemente disputado, né, mas com muitas chances de gol para ambos os lados. A gente está trazendo só os gols, mas, né, houveram muitas chances. Então, Esportivo 1, União Frederiquense 1, na Montanha dos Vinhedos, em Bento Gonçalves. Na Arena BSH, né, o time do Gaúcho estreia contra o Novo Hamburgo, e numa cobrança de lateral, a cilada da zaga do Gaúcho, e a equipe anilada do Vale dos Sinos, né, confere na sobra ali de um cabeceio após a cobrança lateral. O lateral do Novo Hamburgo acaba concluindo e abrindo o placar logo aos 7 minutos. O Novo Hamburgo abriu muito cedo o placar,
e depois soube sofrer. Né? O professor Daniel Franco, que a gente conhece bem o trabalho feito já aqui em Santa Maria, né? O treinador de, né, alto gabarito, né? Soube fazer o time sofrer e garantir essa vitória importantíssima fora de casa, né? Gaúcho 0, Novo Hamburgo 1. Mas o Gaúcho fez uma belíssima partida, pressionou até o final. Mais um clube que merece o nosso destaque. Gramadense estreando na divisão de acesso depois, né, de vir da terceira divisão. Estreia muito bem, faz um jogo muito equilibrado com a equipe do Passo Fundo. O Passo Fundo, no primeiro momento, chegou a esboçar uma certa pressão. O Gramadense equilibra as ações ali, né, depois dos 15 primeiros minutos. E depois, né, na metade do segundo tempo, o Passo Fundo volta a tomar as ações. Muito se fala, né, sobre um possível plantel curto do Gramadense, mas o jogo acabou não saindo do 0-0. Jogo muito equilibrado, Gramadense, uma grata surpresa pelas imagens e pelo futebol. Gramadense 0, Passo Fundo também 0. A mais ouvida da região. Aí, de volta, era do rádio, lá na Vacaria, lá no norte do estado, lá na Serra, no alto da Serra Gaúcha. Glória e Santa Cruz ficaram no 0-0. Santa Cruz comemorou muito pelo que a gente viu nas entrevistas nas rádios, mas mais um jogo, lamentavelmente, sem transmissão, sem imagens e, né, dessa forma também, um 0-0 entre Glória e Santa Cruz na estreia das duas equipes. E agora, o exemplo a ser seguido, a TV Aimoré, sem dúvida nenhuma, um grande profissionalismo, grande qualidade de imagens, um grande trabalho. Parabéns ao Aimoré e à equipe da TV Aimoré, né, pela qualidade de imagens trazidas para o torcedor. Infelizmente, o jogo não saiu do 0-0, mas podemos contemplar, né, um bom jogo. Né? O Veranópolis mostrou ser um time com muitas deficiências, mas conseguiu, né, frear a superioridade do Índio Capilé. Então, no Monumental do Cristo Rei, Aimoré, né, e VEC ficaram no 0-0, apesar do Aimoré ter construído várias chances, principalmente no primeiro tempo. No segundo tempo, o VEC, né, conseguiu algumas chances, alguns contra-ataques, até mesmo criar algumas jogadas. Mas o Aimoré se mostrou muito superior. Final de partida no Cristo Rei, Aimoré 0, VEC 0. Bom, então tá aí a tabela. Né? Claro, é só a primeira rodada ainda. Aqui a federação colocou o Internacional em primeiro lugar, mas está com a campanha idêntica, né, do Brasil de Farroupilha. Provavelmente essa classificação se deve aqui, né, a uma expulsão que o Brasil de Farroupilha teve no jogo esportivo. Estou vendo agora aqui nos cartões vermelhos. Depois o Novo Hamburgo, em terceiro, que ganhou do Gaúcho lá em Passo Fundo. E aqui a tônica que vai ser essa divisão de acesso, né? O Esportivo, União Frederiquense, Glória, Santa Cruz, Gramadense, Veranópolis, Passo Fundo, Aimoré, todo mundo com um ponto, fruto dos empates que aconteceram. Que da Corte do Futebol Convida, que já desistiu, né? E os clubes que perderam na rodada. E como a gente está vendo aqui, a federação ainda não atualizou, né, para a gente conseguir passar para a segunda rodada, só na tabela detalhada, mas está confirmado na próxima rodada o Internacional Santa Maria enfrenta o Passo Fundo no Vermelhão da Serra e vamos ver como é que vai ser o desempenho da nossa equipe, então, fora de casa. Bom, galera, é isso, né? Tá aí, né? Infelizmente, o jogo do Internacional Santa Maria, Lajadense e do Glória e Santa Cruz, lá do Altos da Glória, não tiveram transmissões ao vivo, né? Ainda no Internacional Santa Maria teve, né, o que a gente acabou de falar, apareceram algumas imagens ali no segundo tempo, né? A gente tentou assistir, mas as imagens eram muito ruins, né? E lá no Altos da Glória, sim, não tivemos, né, imagens. Então, nossa torcida para que os clubes se organizem, para que todos os clubes, ou pelo menos a grande maioria deles, né, tenham,
né, os seus canais no YouTube, as suas TVs funcionando para atender o torcedor, né, que gosta da divisão de acesso, que quer torcer pelos seus clubes à distância e que infelizmente não está, né, aí próximo para poder assistir. E também para disponibilizar para os adversários imagens para que eles possam ver, né, o time deles quando estiver jogando com a gente, assim como quando a gente for jogar na casa deles, a gente, né, tá podendo ver as imagens do nosso clube. Foi uma belíssima rodada, uma belíssima estreia, jogos de bom nível, né? Há que se dizer, foi uma estreia que estava com muita expectativa, né? E vários jogos com muito bom nível, tá? Então, galera, quem veio até aqui, não deixa de se inscrever no canal, deixar o like, compartilhe o vídeo para a galera ver como é que foi essa primeira rodada e a gente vai aqui sempre tentar trazer, quando houver imagens, né, logo após os jogos, quando não houver imagens, a gente vai ver o que pode fazer, né, para trazer para ti, torcedor, toda a nossa impressão de quem torce à distância, de quem, né, sofre e é feliz com os nossos times, mesmo, né, a quilômetros de distância. Tá bom? Então, valeu, até a próxima e aquele abraço!